pessoal, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida e a vida da sua família. Para quem não me conhece, meu nome é Adriene, sou evangélica da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, Campo Toledo, pastor presidente Damião Santos. Essa semana, graças a Deus, estamos chegando à nossa 8ª lição. Olha só que bênção! Até aqui o Senhor nos ajudou. E temos como título a liderança de Salomão. Sabendo que essa lição será realizada dia 20 de novembro de 2022. E que Deus abençoe poderosamente a sua vida e a sua aula. Deixa Deus te usar. Nosso texto principal diz assim: Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Porque quem poderia julgar este tão grande povo? Segundo as Crônicas 1:10. Resumo da lição. Salomão é conhecido como o homem mais sábio de toda a história. Temos a leitura semanal e você vai ler essa leitura semanal com seus alunos em classe. E vamos lá para segunda-feira, 1 Reis, capítulo 1, 32 ao 53, Salomão é ungido para liderar. Terça, Segundas Crônicas, 6, do 12 ao 42, Salomão pede sabedoria para liderar. Quarta-feira, Mateus 12 e 42, Jesus dá testemunho de Salomão. Quinta-feira, Segundas Crônicas, capítulo 1, do 1 ao 3. Salomão busca a Deus. Sexta, uma liderança de força e riquezas. Segundas Crônicas, capítulo 1, versículo 13. E sábado, Segundas Crônicas 2, do 1 ao 11, que diz assim: uma liderança diplomática. Do lado, temos os objetivos da lição. Apresentar uma análise da vida de Salomão, saber a respeito da liderança de Salomão e compreender que a liderança de Salomão foi fundamentada em princípios. Olha aí. Interação com o professor, orientação pedagógica. Passando a folha, temos o texto bíblico que você vai encontrar em Segundas Crônicas, capítulo 1, versículo do 1 ao 12. Você vai ler na sua sala de aula também com seus alunos. Abaixo temos a introdução e temos 3 tópicos com 3 subtópicos cada um. Primeiro tópico diz: Salomão, uma análise inicial. Primeiro subtópico: quem foi Salomão? Segundo, Salomão, o sucessor de Davi. Terceiro, Salomão, o líder mais sábio de toda a história. Temos um subsídio. Segundo subtópico, a liderança de Salomão. Primeiro subtópico, Salomão, um líder influenciador. 2, uma liderança participativa. 3, Salomão, um líder visionário. Mais um subsídio. Temos o terceiro tópico, uma liderança fundamentada em princípios. Primeiro subtópico, Salomão, um líder de princípios. Segundo, Salomão, um líder que buscou a Deus. E terceiro, Salomão, um líder que procurou agir com justiça. Temos uma luzinha aqui com pense, ponto importante, mais um subsídio. Conclusão da revista, anotação, estante do professor e hora da revisão. Então, agora vamos para o conteúdo da lição dessa semana. Vemos aqui mais uma pessoa muito bem conhecida e falada, né? Que é o Salomão. Salomão, ele era filho de Davi e Batseba. Para quem não conhece muito bem a história, vai lá e procura na Bíblia a história de Salomão, que é bem interessante, certo? E aqui com Salomão nós vamos aprender muitas e muitas habilidades para sermos um bom líder, né? Eu achei interessante aqui que
Salomão, primeiro, ele pede sabedoria. Salomão, ele constrói o templo. Salomão consagra o templo a Deus. E a sabedoria e as riquezas de Salomão. Salomão, ele foi um homem bem-sucedido, porque Salomão, ele cumpriu princípios. Vemos na introdução que diz assim: na lição deste domingo, veremos o exemplo de Salomão como líder. É importante ressaltar que, enquanto rei, ele teve pontos positivos e negativos, pois homem algum é perfeito. O seu maior legado, como veremos na lição, foi a sua sabedoria e a sua ação na construção do templo. Salomão era a pessoa certa para esta realização que foi tão almejada por seu pai. Quando falamos em Salomão, logo lembramos da passagem quando Deus pergunta para ele o que ele quer e ele pede sabedoria. Outros já lembram também do templo de Salomão, não é assim? E outros também lembram que Salomão, ele foi um homem muito bem sucedido. Ele era um homem, né, rico, ele tinha muitas posses. Então, a gente falando sobre Salomão, vem logo à nossa mente essas coisas. Salomão, ele era filho de Davi e ele foi o terceiro rei de Israel. O primeiro foi Saul, o sucessor de Saul foi Davi e o sucessor de Davi, Salomão. E ele governou muito provavelmente entre 971 a 931 a.C., portanto cerca de 40 anos também como Davi. Ele era filho de Davi com Batseba e o seu nome significa pacífico. Então, por aí nós já vemos que a liderança de Salomão, ela foi uma liderança pacífica, muito diferente da do seu pai, né? Que o rei Davi, ele passou por muitos conflitos, muitas guerras, ele teve que enfrentar muitos obstáculos, e aqui nós já vemos que, ao contrário de Davi, Salomão, ele teve uma liderança bem pacífica. Ele tem sido considerado o homem mais sábio de toda a história. No entanto, não ficou isento dos erros. A palavra do Senhor deixa aqui bem claro que mesmo Salomão, tendo sido o homem, né, mais sábio que existiu, ele teve erros porque ele era humano. E vemos aqui que Salomão, ele não nasceu sábio. Essa sabedoria não veio de Salomão. Essa sabedoria veio de Deus. Porque quando Deus pergunta para Salomão o que ele quer, e ele pede ao Senhor sabedoria. E assim o Senhor concedeu. E bem assim eu entendo hoje que a líder ou qualquer outra coisa que você faça para o Senhor, temos que pedir sabedoria a Deus. Porque a obra é dele e as coisas têm que sair da forma que o Senhor quer. E muitas vezes vai ter situações que nós vamos precisar usar a sabedoria, mas a sabedoria divina, não é isso? Porque por nós mesmos nós não conseguimos realizar. Então Salomão pedindo essa sabedoria a Deus, aí sim ele teve um bom reinado, teve riquezas e posses e assim ele foi administrando. Porém, não foi isento dos seus erros. Salomão, o sucessor de Davi. Por melhor que seja, nenhum líder é eterno e Salomão aparece no cenário bíblico a partir dos relatos sobre os últimos dias da vida de Davi, seu pai. Ele foi um período de grande tensão, primeiro porque o rei Davi estava prestes a morrer e depois porque havia expectativa sobre quem assumiria o trono de Israel. Sabemos também que Davi não só tinha Salomão como filho, ele tinha mais irmãos. E dentre os irmãos dele, Adonias, ele conspirou ali contra Davi e ele queria ser o rei, né? Herdar o trono do seu pai. Mas Deus tinha escolhido a Salomão. Assim como Deus escolheu Davi, Deus também escolhe a Salomão. Salomão foi escolha de Deus conforme as palavras do próprio Davi. E de todos os meus filhos, escolheu ele, o meu filho Salomão, para sentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. Está em 1 Crônicas 28 e o 5. Se Deus o chamou para exercer algum tipo de liderança, aguarde o tempo certo, confie e espere nele. Muitas vezes, aprendemos a semana passada que Deus ele promete algo para nós, alguma posição, e nós temos que aguardar esse tempo. Muitas vezes os seres humanos são apressados,
Nós queremos as coisas para ontem, mas o Senhor sabe a hora certa para nos dar a nossa vitória, para nos dar essa oportunidade de trabalhar para Ele. Enquanto esse tempo não chega, vai se preparando, vai estudando a palavra e vai fazendo aí o que o Senhor quer que você faça, e na hora certa Deus vai te chamar para essa grande obra. Salomão, o líder mais sábio de toda a história. As escrituras sagradas apresentam Salomão como o homem mais sábio de sua época e fez dele um líder próspero, respeitado, famoso em todo o mundo e digno de ser consultado por muitas lideranças de seus dias. 1 Reis 4, do 29 ao 34. Note que o próprio Jesus testificou da sabedoria de Salomão, afirmando que a rainha do sul foi atraída por sua sabedoria. Mateus capítulo 12, 42. Como falamos, a sabedoria não era de Salomão, ela era uma sabedoria divina. E antes de entrar no segundo tópico, deixar bem claro que olha só que honra, né? Jesus testificar de alguém, Jesus testificou de Salomão. Agora vamos sim para o segundo tópico que diz: a liderança de Salomão. Salomão, um líder influenciador. Sabemos que liderar não é mandar. Já aprendemos isso desde o início desse trimestre, né? Influenciar é bem diferente de mandar. E Salomão era um influenciador. Salomão, com sabedoria, influenciou pessoas a fim de que a missão que recebeu do Senhor por meio de Davi, seu pai, fosse cumprida. Qual missão foi esta? Construir um templo para Deus. Então, Davi, ele tinha esse desejo de construir um templo para o Senhor. Salomão, ele desenvolveu esse trabalho para Deus e influenciou milhares de pessoas para trabalhar, cooperando assim com a sua missão. O poder de influência de Salomão ultrapassou os limites geográficos de seu reino, pois muitos líderes e pessoas influentes vinham de todas as partes para conhecerem sua sabedoria e a grandeza do seu reinado. Por ele ser uma pessoa muito sábia, as pessoas ouviam muito falar nele e ele era muito pacífico, se dava bem com todo mundo, porém ali ele construiu esse templo. E ele construiu o templo organizando tudo com essas pessoas. Vamos falar sobre um templo. Vamos dizer que nós vamos construir hoje um templo para o Senhor. Se eu sou uma pessoa que eu sei me comunicar bem, eu sou uma pessoa que eu sei tratar as pessoas, sou pacífica, né? Como Salomão foi. E tendo a visão que não faço nada sozinha, então ali vou precisar de ajuda e vou fazer o quê? Vou aproveitar o que as pessoas elas têm de melhor para me ajudar, porque sozinhos não fazemos nada, sozinhas não fazemos nada. Sabemos disso. E a obra do Senhor para crescer, ela é assim também. Quando se vai construir um templo, precisamos de pedreiros, eletricistas, precisamos de muitas pessoas que têm profissões diferentes das nossas. Precisamos de pessoas que tenham condições financeiras para esta grande obra. E se eu tenho esta visão, como Salomão ele tinha essa visão, né? Ele ali se comunicou com todas as pessoas, organizando o seu trabalho, influenciou pessoas para ajudá-lo a fazer esta grande obra. E assim ele conseguiu. Como diz aqui no segundo tópico, né? Uma liderança participativa. Salomão reconheceu que precisaria de pessoas com qualificações específicas para realizar determinadas tarefas. Por exemplo, Salomão reconheceu que Irão, rei de Tiro, tinha condições de ajudar na construção do templo, e ele não teve receio de pedir a sua ajuda. Salomão também compreendeu que o líder deve permitir que os seus liderados cooperem para os seus propósitos de Deus sejam cumpridos. E Salomão desempenhou a liderança participativa, na qual havia espaço que todos pudessem contribuir com seus valores e talentos. Se eu sou uma pessoa influente, eu me dou bem com as pessoas e eu quero construir algo, a obra do Senhor vai crescer, porque as pessoas vão me ajudar. Eu vou entender que no final das contas eu não fiz nada sozinha, porque não fazemos.
E assim, para que algo dê certo, precisamos de ajuda, precisamos de pessoas qualificadas para cada área. Isso é em qualquer aspecto da nossa vida, porque no final das contas nós fazemos a obra do Senhor para a honra e glória do nome dele, não para a honra e glória nossa. Quando queremos fazer tudo sozinhos, é porque no final estamos procurando a honra e a glória para nós. Quando nós buscamos pessoas, pode ser numa festividade de algum grupo, algum evento que você vai fazer, lembre-se que para você ter sucesso na vida e naquele projeto, você precisa de pessoas para estar lhe auxiliando. E isso não vai te tornar menor do que você é e nem maior do que você é, porque a honra e a glória é sempre do Senhor Jesus. Salomão, ele também era um líder visionário. Ele foi um líder que se dedicou a alargar as suas fronteiras, os seus negócios e as suas áreas de atuação. Nesse sentido, ele cercou-se de pessoas capazes que pudessem auxiliá-lo. Além disso, se empenhou em manter a força de seu exército e estrategicamente estabeleceu lideranças independentes sobre cada uma das 12 tribos, sem negligenciar o aspecto religioso de todo Israel. Ele também contribuiu para aumentar a riqueza do seu reinado, edificar novas cidades e ampliar o conhecimento, pois ele se dedicou à literatura, à música e às ciências do seu tempo. Salomão não teve medo de expandir aquilo que havia sido estabelecido pelo seu pai Davi. Como nós falamos lá na liderança de Moisés, vemos que estamos falando hoje de Salomão, porém, Davi também aqui é lembrado, porque esse projeto do templo, né, que ele queria construir para Deus, veio da parte do seu pai. O desejo era do coração de Davi, mas Deus escolheu a Salomão para fazer esta grande obra. Terceiro tópico diz assim: uma liderança fundamentada em princípios. É atribuída a Salomão a autoridade segundo os livros poéticos, Provérbios, Cantares e Eclesiastes. O livro de Provérbios é o conjunto de máximas que visam ensinar sabedoria para auxiliar as pessoas a viverem corretamente. Pensar em uma liderança segundo os padrões de Salomão passa, inevitavelmente, pela observância de alguns princípios expostos no livro de Provérbios, como, por exemplo, o líder precisa saber ouvir, saber louvar em tempos de adversidades, agir de forma justa, trabalhar arduamente, adquirir sempre conhecimento e dar oportunidade para que todos falem e ter resiliência. Olha só, para ter sucesso como líder, na sua liderança, você precisa ter essas qualidades. E você vai encontrar todas as referências bíblicas na sua revista. Salomão, líder que buscou a Deus. Ele foi um líder bem-sucedido e um dos mais poderosos de toda a história. No início do seu reinado, procurou buscar a Deus em oração, oferecendo sacrifício. Então, também aí temos mais um exemplo para termos sucesso na nossa caminhada, sempre através da oração. Quando o Senhor nos entrega algo nas nossas mãos para realizar, sabemos que a obra é dele e precisamos da sua ajuda para realizar esta obra. E assim ele oferecia sacrifícios a Deus, e não eram poucos. E Salomão também foi um líder que procurou agir com justiça. À semelhança de seu pai, Salomão foi um líder que procurou julgar o povo com retidão e justiça. Quando foi que isso aconteceu? Vocês lembram que ele passou por um processo lá difícil com duas mulheres, que as duas tiveram um bebezinho e uma delas, por negligência, ela acabou debruçando em cima do seu filho e ali esse bebezinho morreu sufocado. Mas ela levanta, vê que o filho estava morto, foi lá onde estava a outra mãe com o bebê dormindo, trocou as crianças e achou que ia ficar tudo por aquilo. E ali criou-se uma grande confusão, porque a mãe sabia muito bem que não tinha machucado o seu filho, aquele bebê que estava com ela não era o filho dela. Só que a outra insistia que o filho dela era aquele que ela estava com ele, o bebê com vida. E essa questão foi levada até Salomão.
E assim, Salomão diz assim, vamos resolver esse caso? Pega a espada e vamos partir a criança ao meio. Cada uma fica com a parte do bebê. Então a mãe, ela prontamente fala, não, pode deixar a criança com ela. Então ele viu que qual é a mãe que vai deixar o seu filho ser morto? Ela preferiu o quê? Não, eu prefiro meu filho vivo nas mãos dela do que acontecer um absurdo desse. E a outra fez o quê? Não se incomodou. Então ali Deus deu essa estratégia para Salomão e ele foi bem sucedido e ele foi justo. Ele procurava agir com justiça. Como ele saberia quem era quem? E logicamente que Salomão não ia matar a criança, foi a sabedoria que veio do alto através da vida de Salomão para que ele resolvesse aquele problema. E também agora, deixando bem claro para vocês que a palavra do Senhor, em momento algum, ela esconde os defeitos e as falhas das pessoas. É clara, a palavra do Senhor é verdadeira. E ela nos mostra também que Salomão teve um período aí da sua vida que Salomão, ele fez muitas alianças com povos estranhos também. Povos estranhos, quero dizer assim, né? Pessoas que não serviam ao mesmo Deus. E ali Salomão casa com 700 mulheres e tem 300 concubinas. E por ele querer agradar a todas, entrou também aí um prejuízo para o povo de Israel, porque cada uma daquelas pessoas ali, elas tinham o seu Deus para adorar, e isso não foi bom. E aí ele perdeu o foco um pouquinho, né? Um pouquinho para não dizer muito, e não trouxe bons resultados aí na sua trajetória. Mas depois ele chega lá em Eclesiastes, nós vemos ele falando que tudo é vaidade. E o melhor é sempre o fim do que o começo. Não é assim? Então, para vocês verem que mesmo Salomão, tendo a sabedoria que ele teve, não o isentou dele perder o foco, dele pecar, dele fazer coisa errada, porque ele teve sucesso na sua caminhada, mas ele também teve fracassos. E isso está aí registrado para que nós venhamos entender que apesar da sabedoria que o ser humano ele possa ter hoje, sempre tem que estar debaixo da graça do Senhor, com vigilância e fazendo tudo conforme o Senhor quer que façamos, porque senão perdemos o foco e falhamos também. Não quer dizer que nós somos perfeitos, não. Mas tem coisas na vida que se nós não estivermos ali buscando a orientação do Senhor através da oração, da leitura da palavra, do jejum, consagrando nossa vida, nós não vamos entender, nós não vamos ouvir a voz do Senhor. Essa revista tá maravilhosa, que é a liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. Cada lição melhor que a outra, muitos títulos bem importantes. E a nossa 9ª lição da semana que vem será o treinamento de líderes segundo o modelo de Jesus. Também será uma bênção do céu. Eu te convido a toda semana vir aqui no meu canal, assistir às pré-aulas. E sabendo que pré-aulas eu não vou ler a revista, certo? A revista ela não vai ser lida, ela vai ser apenas uma pré-aula só para você abrir um leque aí e você assim preparar a sua aula, porque Deus vai te usar da forma que Ele vê que os teus liderados estão precisando ouvir a voz dele. Amém? Então você vai dar uma estudada aí na Bíblia e você vai preparar a sua aula para os seus alunos da melhor forma. Deixa Deus te usar. Lembrando para vocês também que as aulas estão bem reduzidas por conta daquele probleminha da memória do celular. Enquanto não resolve, vamos assim. E que o Senhor Jesus venha abençoar poderosamente a sua vida. E eu peço que você se inscreva no canal se gosta desse conteúdo. Deixe seu like, seu comentário falando de onde você está assistindo a aula. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E se alguém estiver precisando de uma aula assim, que você não possa chegar até ela, compartilhe esse vídeo e deixa Deus te usar. Eu agradeço a todos vocês que estão aqui assistindo as aulas durante a semana, se preparando, em especial os meus alunos,
que eu posto o vídeo no domingo de manhã, eles estão ali prontinhos com a aula, ó, bem abençoada. E as perguntas que eu faço, eles estão ali respondendo. Fica com Deus e até a próxima aula, se Jesus não voltar e se assim Ele nos permitir.